Olá pessoal, meu nome é Gidelma, Ana Carolina, Cristina, Débora. estamos aqui com a nossa ilustre convidada, Brasilice Ferreira, moradora da aldeia Caimbé. Ela trabalhou durante muitos anos no Colégio Estadual Dom Jackson Berenguer Prado, atual Colégio Estadual Indígena Dom Jackson Berenguer Prado. Atualmente, ela está trabalhando na creche Nossa Senhora de Fátima. Seja bem-vinda, Brasilice, e desde já agradecemos por ter aceito nosso convite. obrigada a todos. Estou aqui para contribuir no que eu puder. Brasilice, eu gostaria de saber se a senhora lembra de quando foi construída a escola. A construção da escola eu não lembro, né? Mas eu lembro bem da inauguração, que eu não era nem nascida ainda, mas aí está tendo as histórias, os relatos, né? Que ela foi inaugurada em 9 de dezembro de 1968. 10 anos depois eu nasci. E essa inauguração, esse nome, Dom Jackson, né, foi em homenagem a um padre que frequentava muito na aldeia e era bem admirado. Então, assim, a construção, não lembro, mas assim, só a inauguração. Eu cresci ouvindo meus avós e meus pais falarem que no tempo que eles eram jovens, a escola daqui não era para todos, né? Era só para quem tinha dinheiro para pagar. E aí tinha alguns lugares alternativos onde essas pessoas que tinham mais condições financeiras podiam estudar. A senhora lembra algum desses lugares? Então, o lugar, assim, não lembro. Eu lembro que tinha, bem antes, tinha uma Ana professora que lecionava nas casas. Inclusive, eu não estudei as séries iniciais na escola Dom Jackson. Apesar de ter nascido em 78, já tinha 10 anos de construção, de inauguração, né, mas eu não estudei na escola de séries iniciais. Eu aprendi numa casa. Eu e meus 3 irmãos. E aí, é o seguinte, eles davam aula pra gente, o professor José Nascimento, quando eu aprendi a ler e escrever. Quando eu vim estudar na escola Dom Jackson, já tinha 9 anos. Então eu fiz o ABC numa semana, eu fiz a cartilha numa semana, e aí já fui direto nessa primeira série, que hoje chama o segundo ano, né? Então assim, eu não lembro onde era que as pessoas estudavam. Eu lembro que quem tinha condições realmente pagava. Mas assim, meu pai, quando os 3 filhos mais velhos começaram a estudar, foi numa casa, era um quadro negro. A gente não tinha cadeira nem mesa suficiente para sentar, sentava em bancos. Às vezes sentava no chão e os bancos eram nossas mesas. E foi lá que eu aprendi a ler e escrever. Então, assim, quando eu cheguei no Dom Jackson, eu já sabia ler e sabia escrever. Então, como eu fiz o ABC, que antes era o ABC, e a cartilha em 1 semana, em 2 semanas eu fui direto para o primário. Não teve o tempo. Não. Já fui direto para o primário, não tive educação infantil, nem pré-escolar. Já fui direto para o primário. Foi a partir daí que eu frequentei essa escola. Mas antes, eu, tipo assim, e meu pai, eu não sei como era meu pai, eu não sei se o professor José Nascimento, se ele recebia já um bônus na época do gestor, de algum gestor, né, prefeitura, gestão municipal. E eu não lembro se meu pai pagava. Eu sei que a gente contribuiu com alguma coisa, um caixa de banana, levava alguma coisa para esse professor. Aí, ou seja, eu não sei se era a troca né, para poder ensinar a gente a ler e escrever, ou se era algo assim, que eu sei que eu aprendi assim, numa casa. Foi do meu tempo, não tem muito tempo, mas eu aprendi assim. Ele foi meu professor também. Eu agradeço muito a ele, que eu aprendi a ler e escrever com José Nascimento. Quando eu cheguei na escola. Semana eu já estava sabendo. Não, eu estudei um tempo com ele, né, na casa. Né? Quando eu vim para ser matriculada na escola, Dom Jackson, eu já tinha 9 anos. Quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler e sabia escrever. Inclusive, assim, que quando você chega assim, eu vou falar um popular da roça, que você chega na série, você fica mais no cantinho, né? Excluída. E eu lembro que teve uma vez que teve um ditado de palavras na minha turma, na primeira série, e foi a única de uma sala inteira que acertou o ditado de palavras. Então, na questão da pontuação, da escrita, a partir desse dia eu não sentei mais no fundo. Eu não era, já sentei já no meio dos outros. Então, assim, ainda existiu isso, ainda existe essa questão, né? Você vem do interior, discriminação, né? Então, assim, aí isso eu fiquei feliz porque, nossa, imagina, vim do interior, aprender numa casa, não fez comerciais iniciais numa escola, e chegou na sala, tudo bem que era ditado de palavras, né? Mas para um primário, para a primeira série, e você não serve, tipo assim, a escrita estava correta, a pontuação estava correta. Então, isso foi muito bom. Na sua infância, quando você começou a estudar na escola Dom Jackson Belém Prado, como era o ensino?
Então, como eu falei anteriormente, né, eu cheguei com 9 anos, fiz o ABC, que era acho que todo mundo sabe o que era o ABC, né? Quem ainda na minha época sabe o que é o ABC, né? Fiz o ABC e a cartilha normal, ou seja, eram séries iniciais, com 4 disciplinas, português, língua portuguesa, matemática, história, geografia, né, ciências. Era um ensino normal. Qual era o foco? Aprender a ler e escrever. E passar de série, né? Porque aí esse era... Então, quando eu estudei aqui, eu fiquei até os 14 anos. Minha adolescência eu não estava aqui. Eu tive que sair. Eu tive que trabalhar fora e terminar os estudos. Porque, assim, meus pais não tinham condições de bancar meus estudos. Eu não tinha como ficar em casa só estudando. Foi no caso, né? Só estudando e... Entendeu? Não tinha como. Eu tinha que sair. Ou seja... Eu hoje não falo assim de trabalho doméstico, empregada doméstica, mas eu fui para casa de alguém para ajudar a fazer algo e em troca, às vezes nem recebia um bom dinheiro por trabalhar, mas em troca eu tinha casa, tinha dormido e eu conseguia estudar. Então, assim, minha adolescência não foi aqui na aldeia. Né? Eu saí com 14 anos, retornei com 21 anos. Então, ensino normal, que falo assim, normal assim, não tinha essa questão... Tradicional, né? Isso, não tinha essa questão indígena ainda, assim, né? E eu lembro, assim, que tinha aquilo mesmo, você tem que aprender a ler, escrever e saber matemática. E se não aprendesse, palmas. Tipo assim, eu lembro que a gente tinha sabatina, Isso. né? Eu lembro que, assim, a questão da sabatina era uma coisa comum, era comum naquela época, né? Assim, que hoje... E aí tinha sabatina mesmo, você tem que saber, né, as contas de vezes, responder, se você errasse o colega dava, né, com o apagador. Então aquilo também era um desafio, porque eu também queria, seria de aprendizado. Se eu levasse um apagador hoje porque eu errei, né, a palmatória hoje, porque eu errei, amanhã eu ia responder. Então amanhã eu já queria, entendeu, devolver. Então assim, era tradicional, não tinha novidade, assim, era aprender a ler, escrever e saber matemática. Você tem que sair mais ou menos assim, né? Fazer o máximo e passar de série, que a repetição de ano era terrível pra gente, ter que repetir de ano. Quando a senhora voltou da casa que a senhora foi para trabalhar, né? Já começou a lecionar aqui no colégio. O que mudou quando começou a trabalhar aqui como professora e o que a motivou a querer ser uma professora? Então, aí tem uma longa história. Quando eu retornei... Ou seja, a gente não tinha muita opção com relação a que profissão eu vou escolher. É diferente, né? Quando eu estudei, fiz ensino médio, eu fui sair daqui com 14 anos, aqui só tinha até a 8ª série. Aí eu tive que sair para trabalhar, estudar e terminar o ensino médio. Ensino médio, no lugar onde eu fui também, em Euclides só tinha formação geral, que era o científico, que era contabilidade e magistério. Você tinha duas opções. Em escolher contabilidade e ser professor. Então, contabilidade não era minha área, né? Então, e também tem aquela questão, não é só pensar a questão do terminar, você também tem que pensar na questão financeira. O que é que eu quero ser? Eu quero ter uma profissão. Então, contabilidade não era um emprego assim fácil de você, que nem o emprego hoje é fácil, né? Não era um emprego fácil de você conseguir. Então, magistério era uma área que mais, né, dava emprego. Você tinha que correr atrás, até de gestores mesmo, no mercado. Justamente, né? Então, assim, quando eu retornei, eu terminei o ensino médio, onde eu fui também, só tinha formação geral e magistério. Então, minha área, assim, que eu digo, eu vou escolher magistério. Pelo menos eu vou ser professor e volto ao meu lugar. Então, quem sai, eu acredito que tem a intenção de voltar. E eu dizia, eu vou voltar. Não sei fazer o quê, mas eu vou voltar. Né? Que o lugar é meu. E aí eu retornei em 98 e eu não cheguei a trabalhar, não. Por mais que tivesse vaga... Surgiu vagas aí, mas tem questão, né? Questão política, tem que ver, né? Os padres. Tem todo um processo, né? Tem todo um processo. E aí eu ainda trabalhei aqui de balconista, de padaria, ainda fui para Salvador ser babá, cuidando de uma criança de 8 meses. Aí de repente surgiu uma vaga e retornei. Então, mas quando eu retornei, eu fui para uma escola Baixa da Ovelha trabalhar com multisseriada. Então, se você chegou ali, quando você chega, ninguém vai dar uma série, né, que tem pouco aluno, que seja uma série só. Já coloca você para o multisseriado. Eu peguei multisseriado de primária a 4ª série. Imagina aí, iniciante, né? E já peguei multisseriados na Baixa da Ovelha. Foi a vaga que surgiu. Eu digo, mas eu vou agarrar. Eu vou pegar ela com força. E aí, com coragem. E eu lecionei um tempo da Baixa da Ovelha. Esse final de
2000, não, 99, em setembro de 99 eu já comecei a trabalhar. Era puxado, porque eu estava iniciando, então assim, e aí eu lembro que já tinha a escola Lagoa Seca, que é a professora Josilene, tinha a escola do ICO também, que é a professora Genice, já na época também, e Luizinha também, que trabalhou ontem na de Ovelha, que também estava trabalhando aqui, Maria Luísa, Caimbé. Caimbé não, desculpa, Pancararu, né? E aí foi assim, quando isso foi em setembro de 99, quando foi em dezembro já aconteceu a retomada. Então assim, já estou aqui, vou ficar. E aí foi quando aconteceu a retomada da questão das intrusões dos não índios. E aí disseram, acabou a escola, acabou tudo. Na visão de algumas pessoas, né, entre aspas, não estou aqui querendo generalizar, né? E foi o que aconteceu. Aí foi em 99 aconteceu a retomada e disseram, acabou a escola, acabou tudo. Porque os professores do município não iam lecionar mais, mesmo sendo os indígenas, tem os indígenas que eram efetivos, né, não podia continuar. E os não índios saindo, disse que ia acabar a aldeia. Aí pensou, e nós, que somos indígenas, vamos continuar? Vai parar? Vamos ter que sair? Então foi assim, foi um processo longo, não foi uma coisa fácil, nem foi flores, como, né, sempre tem os espinhos. Então assim, e eu lembro que em 99 eu já participava de um Fórum de Educação em Salvador, que era um Fórum de Educação, eu já participava. Então, quando a gente já participava, a gente fazia assim nosso levantamento. O que é que nós queremos? Então, quando a gente passava dessa reunião, desse fórum, a gente já dizia o que a gente desejava para a nossa educação, como você queria a sua aldeia. Então, já tinha todo esse trânsito nesse documento que a gente elaborava as questões, nossos anseios, nossos desejos, e já tinha lá que todos, e a troca de experiência com outras aldeias também, ou seja, ficou melhor, visível, para entender melhor as coisas. Que, digo, nossa, se tem a retomada, os não índios não estão mais, os que ficam tem que continuar. Não ficar aqui, nós vamos ter que sair para estudar fora? E outras aldeias tinham passado por essa situação. Justamente. Aí, como é que foi que aconteceu? Aí, quando algumas aldeias já passando por esses trânsitos, né, essa mudança, a gente também já colocou assim, nós queremos professores da aldeia. Nós queremos gestores da aldeia. Nós queremos ter nossa autonomia. Não queremos que alguém diga assim, venha de lá e diga tem que fazer assim. E nós? Então, assim, isso já aconteceu. Quando eu participei da reunião, que aconteceu a retomada, que saiu todo mundo, que parou um tempo, né? Tudo. Eu lembro que o gestor disse, na época, o gestor falou assim, eu não posso botar professor lá, porque é município, são professores efetivos, e passando para o estado, eu não tenho como contratar professor. A menos que vocês me tragam algo que respalde. Como eu já participava do Fórum Educação, eu peguei um documento que já era, né, reconhecido de tudo e mostrei para ele. Diga, amanhã eu trago o documento. Que nós fomos lá junto com outras lideranças. Na época tinha a Lucidalva, que era diretora na época. E ele disse, se vocês trouxerem algo que me respalde legalmente, eu contrato os professores. Aí no outro dia, junto com outras lideranças daqui da comunidade, fomos levar o documento. E ele disse, eu contrato. A partir desse documento que me respalda legalmente, vocês têm direito. Então, assim, nosso documento era que professor seja indígena, que o gestor seja indígena, que tudo fosse indígena. Nós queríamos assim. E isso aconteceu. Então, assim, foi um processo longo, demorou, não foi uma coisa fácil. Tanto é que, para continuar, não tinha professores o suficiente com magistério, nem com ensino médio completo. Assim, não, vamos contratar. E eles exigiam logo que tem que ter magistério, tem que ter formação. Não era só porque terminou o ensino médio que já devia lecionar, né? Até porque a prefeitura, né, responde por isso, tem que, né? Justamente. Aí eu lembro que nós procuramos professores até de outras aldeias. Veio para cá, de outras aldeias, para lecionar. E isso Com magistério. Com magistério, nessa formação, né? E aí aconteceu. A gente continuou com professores vindo de fora, mas indígena. Né, indígena, a gente continuou. Houve a contratação PST, que era o que terminava em novembro, dezembro, 2, 3 meses sem receber, porque era contrato. E foi assim que continuou, assim. Então, assim, não foi fácil, mas entrar na escola também, assim, não era tão simples. Ou seja, a questão da retomada foi um pontapé inicial para a gente já colocar aquilo que ia ser organizado, aquilo que a gente queria. Ou seja, a forma como realmente a gente queria nossa educação. Quando começou a lecionar, a escola da aldeia era municipal e só depois passou a ser estadual. O que mudou na grade curricular e como foi essa transição? Nossa, aí foi, ou seja, a cada processo, a cada conquista tem uma militância, né? Tem uma luta, isso é fato, né? E assim, mudou.
foi um avanço em tanto, porque assim, essa ideia surgiu na segunda turma magistério indígena, que foi na Michele, Patrícia, daí teve mais pessoas, né? E surgiu a ideia de passar para o Estado. Aí veio aquela questão, nossa, e os nossos amigos, não, nossos profissionais Caimbé que estão no município, como é que faz isso? Tipo, esse processo passar para o Estado, quem era do município não poderia ficar. Porque ou seja, não tinha que fazer uma contrapartida. Se fosse, no caso, passou para o Estado, nenhum funcionário do município poderia ficar. E como é que faz agora, né? Se eles são indígenas, se eles estão na comunidade, se eles nasceram na comunidade, aí vai ter que se pensar, né? Quando você decide, procura melhorias, claro que não vai atender a todos, né? Vai existir outro... Nossa, esses profissionais da educação, os profissionais que trabalham no Dom Jacques, saindo a escola passando para o Estado, infelizmente tem que surgir algum, né? Tem que pensar em alguma coisa. Então ficou aquele impasse, porque tinha as vantagens, foi significativo, teve avanço, lógico que teve. Porque olha a diferença, né? Ou seja, hoje é uma riqueza em tanto, porque, tipo, aí passando para o Estado, melhor ainda. Porque, assim, é gestor, né, o indígena, geral coisa, né? Professor, o pessoal do apoio, todos os profissionais, e também gerou renda, né? Porque, assim, os profissionais são tudo daqui. Então, fazendo isso, tinha mais vagas de emprego, né? Tinha melhorias, tá sendo melhor. Então, aí não foi assim uma coisa assim tão rápida. Teve várias coisas, várias reuniões, vários debates. Isso é bom. Né? Movimento. Isso é bom, isso é que atender a quem? Mas mudou muita coisa. Com relação a, antes, você tinha que seguir o município, né? Ou seja, o calendário é do município. Tudo que vinha de lá para você se adequar. Tinha coisa que a gente nem poderia fazer porque não estava dentro da realidade. Não é da realidade, não estava dentro da matriz curricular do município, né? Então, assim, mas assim, já tinha essa autonomia, né? Eu não sei se a audácia, vamos fazer nosso calendário, né? E olha, hoje aqui, essa questão, nós temos PPP, nós temos, quer dizer, né? Tem o currículo, tem o regimento, entre outras várias disciplinas que tipo, é uma conquista, língua indígena, direitos indígenas, aula de cultura. Então, tem muita coisa que antes não era, né? E depois do processo de passar a escola para o Estado, melhorou. Então, foram muitos avanços, mas não foi uma coisa assim, da água por vinho. Então, é agora. Tinha os desafios. Tinha, e muitos lutas, assim, de você passar semanas por aí, conversando com as pessoas, isso é bom, vamos mudar. Então, assim... O objetivo era esse. Então, olha, e hoje eu vejo, depois dessa mudança, muitas coisas boas aconteceram e está acontecendo, né? Mas sempre tem a militância. Sem ela, não tem nada que você vai fazer se você não tiver a militância antes. E depois que passou para o Estado, a escola passou a receber alunos de outros povoados vizinhos, não é isso? Uhum. Você percebe o quê? Tem algum ponto negativo, algum ponto positivo? A escola continua trabalhando suas tradições, suas culturas indígenas? Como você percebe alguma? Então, assim, a questão no início de ficar só os indígenas é porque teve intrusão, né? Mas aí quando implantou o ensino médio, a educação de jovens e adultos, teve a necessidade, ou seja, não sei se a necessidade atraiu, né? Atraiu, porque tipo, é perto. Imagina, só tem ensino médio e o Cruz da Cunha, olha a distância. E aí, ou seja, eles dependiam do transporte, do horário. E aqui, não, depois da implantação do ensino médio, educação leja, né, jovens e adultos, então isso foi o que atraiu. E eu não vejo assim como ponto negativo, assim, da minha parte, né? Tipo assim, eu fiquei na escola até 2017, fui PST, depois fui REDA, e terminou o tempo, eu tive que sair. Não passei no concurso, mas eu tive que sair. Então, assim, eu não vejo como ponto negativo. Até porque é o seguinte, na medida que você chega num lugar, tipo, se eu não sou da aldeia, venho estudar, eu tenho que respeitar ali. Eu também preciso saber. Ou seja, a escola tem que dizer para esse aluno como é que é. Para quem está chegando, justamente, né?
A escola tem que dizer isso. Então, assim, eu não vejo como ponto negativo, até porque a gente também vai estudar fora. A gente também vai encontrar outras pessoas, não é só por a gente vai estudar sempre no lugar indígena, só indígena. Então, a gente, ou seja, a gente tem essa troca de experiência. Agora, se eu chego em algum lugar, eu só tenho que dizer isso. Vocês estão aqui, vocês estão na área indígena, tem algumas coisas, né, que tem que ser respeitadas, entendeu? Vocês precisam entender. E eu acredito, outra coisa, com relação à educação diferenciada, né, específica. Houve, sim, né, tá tendo, na minha visão. Claro que precisa aprimorar mais. Né? Eu não estou dizendo que não é preciso. Como a gente trabalha com, né, seja um grupo grande, então precisa, né, ter mais troca de experiência, compartilhar mesmo um com o outro, né? Então, assim, a educação diferenciada está acontecendo, sim. Claro que precisa melhorar, lógico. A cada dia que passa é um aprendizado, né? Algumas coisas não vão assim que a gente quer. Mas, assim, eu acredito que está sendo assim. Até porque falta de informação não é. Né? Graças a Deus teve liceu, teve magistério indígena, tem formação continuada, saberes indígenas, tem O NEB, né? o NEB, tem um monte de gente na liceu fazendo, né, faculdade indígena, como falar, né? Pós-graduação, pedagogia indígena. Olha quanto avanço. Então, assim, não há necessidade de dizer que não está acontecendo. Está acontecendo. Tem que acontecer. Inclusive, você é uma das primeiras turmas. Né? Justamente, eu fui da liceu 9 anos e, assim, não ficar muito na teoria. A teoria ajuda a prática. Eu acho que tem questão de prática mesmo. Praticar mais, fazer mais, né? E a cada dia é um aprendizado e você vai buscando e fazendo. Então, assim, tem muita coisa. Ou seja, eu vou falar nós fizemos porque eu estava no meio, né? Nós fizemos muitas coisas. E vocês estão fazendo e estão aí para isso. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que as experiências boas são para ser vividas, compartilhadas. As ruins, entre aspas, né? Serve de experiência. Né? E você serve para que você melhore. E faça o melhor pela comunidade. Onde você vive, trabalha e quer sobreviver, quer continuar vivendo. Obrigada. De nada. Espero que você contribua mais alguma coisa, estou aqui. Obrigada, Brasilice, pela sua participação no nosso trabalho. A gente gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilização do seu tempo. E quando a gente precisar, a gente pode procurar. Né? Pode, se tiver ao meu alcance e eu puder contribuir qualquer hora. Obrigada.